Olá galera, aqui eu, professor Francisco Anselmi, de Biologia, apresentando o Quick Bio, tá? De forma espontânea, descontraída, descolada, no canal Biologia na Cabeça, respondendo as suas perguntas enviadas para que eu, então, poder respondê-las, tá? Não se esqueça, então, de mandar suas perguntas curtas, objetivas, sem rodeios, para que eu possa respondê-las também de maneira curta, objetiva, sem rodeio. Falando em pergunta, vamos a elas, né? Aqui está uma baguncita, né? Peguei um material que eu uso há muito tempo, muitos anos, com os meus alunos de terceiro ano do ensino médio. Enfim, né? Por isso que eu resolvi trazer todo esse minha tecnologia, meu jeito, então, de ensinar a galera em sala de aula aqui no YouTube para todos vocês, né? Bom, então vamos lá. Começando sobre citologia. Pergunta que nos trazem, né, é assim, ó: o que diferencia os dois tipos de retículos endoplasmáticos e quais as suas funções? Bom, os retículos endoplasmáticos temos o granuloso, o antigo liso e o não granuloso, né? Aliás, o granuloso, o antigo ribossômico, e o não granuloso, que é o antigo liso. Bom, o ribossômico quer dizer que ele tem ribossomo, por aí que ele ficou reg, granuloso, retículo endoplasmático granuloso, tá? Ele tem ribossomos. Por ter ribossomos que sintetizam proteínas, esse retículo endoplasmático granuloso, ou antigamente o ribossômico, sintetiza proteínas. O outro retículo endoplasmático que não existe ribossomos, né? Ele é o liso, o antigo liso. Atualmente, há uns 18, 19 anos por aí, né? Que mudou um monte de nome da anatomia, né? Bom, mudou, né? Só ainda vou trazer aqui, vamos ver se o pessoal não mandar essa pergunta, eu mesmo ponho aqui no ar, né? Aqui no vídeo. Pois bem, então o liso, então, que é o não granuloso, ele não possui ribossomo, ou seja, ele obviamente que não sintetiza proteína, mas ele vai sintetizar lipídios, né? Vamos ficar por aí que nos interessa alguma pergunta que nos tragam mais especificamente só o não granuloso, a gente fala mais, tá? Bom, evolução. O que Lamarck quis dizer com a sua teoria, o lamarckismo, ele quis dizer que os seres se adaptam ao meio, ou pelo uso ou pelo desuso de X ou Y partes do seu corpo, né? Só que então vai se adaptando, ao contrário do tio Darwin, né? O tio Dadá, né? Então o tio Dadá, aquele que viajou o mundo, teve no Brasil 2 vezes, né? Se horrorizou com o tratamento dos escravos aqui no Brasil, né? Então isso aí é outro papo, outro assunto, né? E agora novos seriados de vídeo, novas séries, né? Não sei para quando, mas esse ano com certeza absoluta. Bom, genética. Pois bem, a genética, aquela parte pessoal, putz grila, não estou entendendo, professor. Vamos lá. Primeira pergunta da genética, que é a nossa terceira pergunta. Qual a relação entre as características dominante e recessiva, ou seja, a dominância e a recessividade? Então, o dominante, ele impede com que a característica recessiva se manifeste. Já a característica recessiva, ela é impedida de se manifestar pelo caráter recessivo. Entendendo melhor, um exemplo clássico: pego um casal de ratinhos pretos, ponho eles para, né, ter bastante filhotes, e lá pelas tantas, entre tantos filhotes pretos, aparece 1 ou 2, 3 brancos. Epa! O que houve? Uma característica diferente. Essa sim é a característica
recessiva. E a outra característica, que é a cor negra, preta, enfim, desses ratos, do casal dos demais filhos, né, é a característica dominante. Aí, então, a outra pergunta. Qual a relação entre genes e cromossomo? Bom, o gene é o quê? Um pedaço, um segmento, um trecho da molécula de DNA. Trecho este responsável por uma ou qualquer outra característica de qualquer ser vivo. Tá? Bom, e o cromossomo? Reza a lenda que, né, a gente sabe que o material que constitui o cromossomo é o quê? O DNA. Né? Então, o DNA que forma o gene, ele, quando se compacta todo, ele vai formar o quê? O cromossomo. Como o cromossomo tem o mesmo material do gene, isso significa dizer que os genes estão dispostos ao longo dos cromossomos. Como eu fiz aqui, ó, mais ou menos. Então, imagina, isso aqui, né, ele se compactou, né, ele é como fosse, digamos, um barbante, né, esse barbante se enrolou, até que ele ficou compactado, grosso, condensado, enfim, né? Então, aqui, ó, aí esses genes, né, eles vão ocupar um lugar definido dele mesmo no cromossomo, tá? E esse lugar, né, esse local onde ele está alocado, vamos dizer assim, se chama de locus, tá? Coisa que eu respondo na próxima pergunta agora, a quinta pergunta, que é: qual a relação genes, alelos e locus? Pois bem, locus nós sabemos que é o local que ele ocupa num cromossomo. Como os cromossomos estão aos pares, cromossomos homólogos, um vem do pai e o outro vem da mãe, né? Então eles estão alelos, ó, no mesmo local, né? Então, genes que ocupam o mesmo local são genes alelos. Então, A grande, A pequeno, o azão, azinho, né? Então são genes alelos, porque ocupam o mesmo. Já esses genes daqui, B grande, B pequeno, B grande, fica ao contrário, o troço, né? Então eles são alelos. E esse aqui, ó, não é alelo desse, porque ele não ocupa o mesmo locus. Quem é alelo desse cara é esse outro sujeito aqui, ó. Então por isso que nós dizemos que eles são alelos, tá? E esse aqui é alelo porque ocupa o mesmo locus. E formando o mesmo locus, esse par de alelos vem a ser então o A grande, A pequeno. Por que que são dois? Porque eles estão aqui, ó, ocupando o mesmo lado, né? Então ele vai formar, vai formar esse aqui, ó, tá? E formando esse aqui, o par de alelo é ele que vai determinar características. Como se eu dissesse, A pequeno determina miopia, enquanto A grande determina olhos normais, né? Pois bem, se eu tenho o A grande, que é o dominante, impedindo o alelo A pequeno, eu tenho olhos normais. Não preciso usar esse cacareco aqui, tá coisa horrorosa, né? Agora, se eu tenho, tá aqui para ver, senão eu não acho, né? Cegueta, Mr. Magoo, né? Ainda tem Mr. Magoo? Vamos lá. Então aqui, ó, eu tenho aqui, ó, o A pequeno, aqui bem na câmera, tá? Então eu tenho dois genes recessivos, eu tenho um alelo só de recessivo. Deixa eu ver se eu acho outro A pequeno. Só que seria isso aqui, ó, só rapidinho aqui para montar o troço. Então aqui, ó, se eu tenho um A pequeno, que é o meu caso, que sou míope, né? Então aqui, ó, e A pequeno, eu vou ter isso aqui. Aí, quem tem esse par de alelos é míope. Ah, mas não quero ser míope. Ah, então opera. Ah, não quero óculos, põe lente de contato, que seja, né? Então, o cara não escapa da doença.
né? Porque ela tem origem hereditária, em que um vem do pai e outro vem da mãe. O queijo. Última perguntinha, nossa sexta pergunta e última. O que a cientista Lynn Margulis, já morreu, tá? Faleceu, aliás, quis dizer com a teoria endossimbiótica? Bom, vamos lembrar aqueles coacervados, aquelas protocélulas, né, em que elas eram consideradas, digamos, sistemas isolados do meio, né? Assim que elas começaram a ter uma maior autonomia, né, elas precisavam de energia, precisavam de oxigênio ou CO2, enfim, numa fonte, uma substância orgânica para ela mesma. Então ela, o que aconteceu? Só que havia outros tipos conservados, membranosos, que produziam, que tinham um metabolismo próprio. Então ela quis dizer que, então aqui ó, vamos pegar o material, então aqui ó, esse conservado precisava de outro, vamos pegar aqui ó, não tá, né? Então aqui ó, vamos supor que esse aqui ele realizasse a respiração aeróbia, fosse uma mitocôndria. Então esse aqui precisava de um meio para se proteger e para ter alimento, enquanto esse aqui precisava dessa protomitocôndria, essa mitocôndria primitiva, para ter seu alimento, para ter, então, os dois entraram em simbiose. Ou seja, é isso que quer dizer a teoria endossimbiótica, ou seja, uma simbiose dentro do outro organismo, né? Ou, no caso, células animais, né? Então, a célula com a mitocôndria, por isso que a mitocôndria, por acaso, tem DNA, ela se reproduz independentemente do que o núcleo da célula comanda, né? Então ele mesmo né, até é simbiótico. Aí ó, DNA, aí ó, DNA da mitocôndria, vamos reproduzir, que essa célula é uma fibra muscular e precisa de muita energia, está demandando muita energia, né? E também, né, explica a origem do cloroplasto no interior da célula vegetal, né, em que ele fixava o gás carbônico do ambiente, produzindo seu próprio alimento, né, e precisou de uma célula para, né, poder realizar com maior eficácia um local, né, e a outra célula não tinha essas organelas membranosas com membranas. Então assim que se explica, né, tenta-se explicar essa teoria do porquê que a célula é cheia de organelas membranosas. Como diz aquele Nerdologia, é só uma teoria, né? O site é bom, hein? Aí, ó, Átila, fazendo spoiler de ti, guri. Buenas, eu termino por aqui. Para mandar suas perguntas, não esqueçam o meu e-mail estudandobiologia@web.com.br, o meu Twitter, tweetem, a minha marca registrada, tweetem, @prof_Anselmi, Facebook, mesmo nome do canal, é Biologia na Cabeça, né? Então lá, além de postar sua pergunta, curtam, né? Pode também curtir, pode botar o seu comentário, né? E obviamente compartilhar. E aqui neste meu canal, né? Então é Biologia na Cabeça. Não esqueçam, né, pessoal, dá um like, um gostei aqui, beleza? Inscrevam-se para receber semanalmente, né, toda vez que eu posso, né, até venho aqui me desculpar se eu deixei de ficar 1 ou 2 semanas, que eu ainda trabalho, dou aula em escolas, né, públicas, né, e também uma ONG aí que eu dou aula de vestibular, né? Então, infelizmente, final de trimestre, o cara termina não tendo tempo,
por mais que a ONG não me ocupe o tempo que a escola me ocupa, fora de casa, né? Então, não esqueçam, compartilhe, comente, curta, né? Dê o seu like, o gostei, enfim, que eu falei, desculpe se eu estou repetindo, né? E agradeço a sua atenção de coração e até mais.